O SBT Interior segue com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto. O Marcelo Casagrande está em nosso estúdio na cidade. Oi, Casagrande, bom dia. Oi, Andréia, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente não só na TV, como também na internet. Na entrevista de hoje, desta sexta-feira, quem está comigo no estúdio é o candidato Carlos Arnaldo do PDT. Candidato, são 12 minutos a duração da entrevista do senhor. Eu já começo com uma pergunta sobre educação. O plano de governo do senhor fala muito em humanizar a educação. O senhor bate nisso várias vezes ao longo do projeto. E vai ter um desafio tanto, caso o senhor seja eleito. Afinal, a gente teve um ano de 2020 muito deficitário para os estudantes, apesar do EAD e tudo mais. Como que o senhor vai encarar essa corrida para tentar recuperar o prejuízo? Bom dia. Bom dia, Casagrande. É uma alegria enorme. Olá a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento, aos amigos e amigas do SBT. Eu tenho a experiência de ter sido eleito e reeleito vereador aqui em Rio Preto. Então, tem 2 mandatos no Legislativo e também tive a honra e o privilégio de ter sido por 2 vezes gestor público. Fui secretário de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, eu me considero qualificado para entrar no dia 1º de janeiro de 2021 na Prefeitura, sabendo o que tem que ser feito. E na área da educação, é a nossa prioridade. A educação é a bandeira do meu partido, o PDT, que faz parte da coligação Rio Preto Pode Mais, que é composta pelo PDT, pelo PV e pela Rede Sustentabilidade. Na educação, nós temos algumas propostas muito importantes que nós vamos colocar em prática dentro de um orçamento de mais de 400 milhões de reais por ano, que é o orçamento da Prefeitura na área da educação para 2021, dentro de um orçamento global de 2 bilhões de reais, que é o orçamento da Prefeitura. Então, nós vamos, de forma gradativa, ampliar as escolas para o período integral. Nós temos pouquíssimas escolas do ensino fundamental em período integral. Nós vamos, ao longo do nosso governo, da nossa gestão, ampliar para 100% as escolas em período integral. As crianças irão receber café da manhã, almoço, lanche, e no período da tarde terão atividades, aulas de línguas, atividades físicas. Então, você que está nos assistindo, a família rio-pretense, pode ficar tranquila que seus filhos serão muito bem cuidados e educados. Além disso, na área da educação também, nós vamos ampliar os horários das creches, porque hoje as creches funcionam até às 18 horas. E a maioria das pessoas, você que está nos assistindo, trabalha até às 18 horas. Então é aquela correria, pedir para algum parente buscar o seu filho na creche. Por isso nós vamos ampliar o horário até às 19 horas, para facilitar a vida das pessoas. E além disso, vamos fazer um estudo de demanda. Em alguns bairros nós teremos creche no período noturno, porque tem muita gente que trabalha nos hospitais, trabalha nos shopping centers, em lojas de conveniência e precisa da creche no período noturno. Então, a educação, as pessoas são as nossas prioridades. E, além disso, vamos valorizar os nossos mestres, os nossos professores e as nossas professoras, através de um melhor plano de cargos, de carreira e de salários e de uma melhor remuneração. Então a educação é a prioridade número 1 do nosso governo e vamos obedecer à Lei 8053, que determina um investimento de no mínimo 30% da arrecadação de impostos na educação. Então vamos fazer todas essas ações que eu acabei de apontar e, além disso, vamos aumentar o investimento para 30% no mínimo na educação. Quero falar de outra situação que é sensível, que impacta muita gente, melhor dizendo, questão do transporte público. O senhor fala em aumentar a frota em 15% nos horários normais e 35% nos horários de pico. Mas a conta vai chegar para quem? A prefeitura vai aumentar o subsídio ou vai aumentar a tarifa do passageiro? Nós temos um compromisso de manter a tarifa do transporte público de São José do Rio Preto. Nós não aumentaremos a tarifa, a não ser a correção monetária, que é mínima por ano. Nós vamos manter a tarifa, vamos manter o subsídio, porque esse subsídio atende ao trabalhador, às pessoas que têm menos recursos, não é? Todo mundo que toma ônibus
ele vai para o seu trabalho, vai e volta para a sua casa. Então nós vamos manter a tarifa de São José do Rio Preto, vamos manter o subsídio, e o que nós vamos fazer é respeitar a população, respeitar você que está nos assistindo, porque nós não podemos aceitar aglomeração de pessoas nos horários de pico, no horário da manhã e no horário da tarde, né? Nesses dois horários, quando as pessoas vão para o trabalho e quando as pessoas voltam do trabalho, existe uma aglomeração nos ônibus. E isso, além de ser um desrespeito às pessoas, está colocando em risco a vida das pessoas. A Universidade Federal de São Paulo, através de pesquisa, demonstrou e provou que o maior local de transmissão da Covid, sabe onde é, Casagrande? Dentro dos ônibus de transporte coletivo. É o maior local de transmissão da Covid. Isso é óbvio, porque as pessoas ficam aglomeradas, ocorre a transmissão. Então nós iremos colocar mais ônibus nos horários de pico, de manhã e à tarde, e além disso, nós faremos com que a concessionária coloque mais ônibus também, para que as pessoas não fiquem esperando no ponto mais do que 15, 20 minutos. Mas quem que é paga o máximo. a conta, candidato? Quem paga a conta é a prefeitura, através do subsídio. Vai aumentar o subsídio, então? A prefeitura, se precisar, nós vamos rediscutir o contrato. É um contrato de concessão da prefeitura com a concessionária, que são duas empresas, Circular Santa Luzia e Expresso Itamaraty, que chama Rio Pretrans. Existe um contrato de concessão e nesse contrato prevê serviço de qualidade, respeito ao cidadão. Então nós vamos discutir os números. Os números não mentem. Nós vamos sentar, analisar, chamar os nossos economistas da prefeitura e vamos implantar todas essas metas, mais ônibus nos horários de pico, fazer a concessionária colocar mais ônibus para ninguém fique mais de 20 minutos esperando no ponto de ônibus. E além disso, vamos colocar ar-condicionado em 100% dos nossos ônibus, que hoje só uma pequena parte existe. Quero falar sobre reestruturação administrativa. O senhor fala que pretende fazer uma grande reestruturação em secretarias e gastos públicos. O senhor deve diminuir o número de secretarias? Como que vai ser esse enxugamento? Casagrande, eu acabei de dizer da minha experiência como parlamentar e como gestor público. E graças a Deus, as duas vezes em que fui gestor público, secretário de Planejamento e de Desenvolvimento Econômico, fui muito bem avaliado. Nós vamos ter um choque na gestão da prefeitura. Nós vamos reduzir em 20% os cargos em comissão. Só aí já são 80 cargos que nós vamos deixar de pagar durante toda a nossa gestão. Então nós vamos reduzir os cargos políticos. Isso já é uma economia de milhões de reais durante a nossa gestão. Segundo lugar, vamos fazer a fusão de algumas secretarias que têm a mesma atividade fim. Por exemplo, a Secretaria da Habitação não justifica existir junto com a ENCOP, que é a Empresa Municipal de Construções Populares. Então nós vamos extinguir a Secretaria da Habitação e a competência, a atividade da Secretaria da Habitação será absorvida pela ENCOP, que é uma empresa pública que tem muito mais agilidade. Além disso, nós vamos também extinguir a Secretaria do Trabalho e a atividade da Secretaria do Trabalho vai para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como se falar em desenvolvimento econômico, em geração de emprego e renda, sem o trabalho, não é? São atividades em comum. Então, extinguindo a Secretaria do Trabalho, que vai ser absorvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vamos também economizar milhões. Só nesses dois exemplos de fusão de duas secretarias e mais o corte de 20% dos cargos políticos, nós vamos economizar milhões de reais ao contribuinte riopretense, a você que está nos assistindo, para investir na saúde e na educação. Quero falar sobre um outro assunto que o senhor prevê no seu plano de governo, a criação de um hospital veterinário municipal. A gente viu que na pandemia o número de abandonos de animais cresceu por vários motivos. Um deles porque a pessoa não tem condições de cuidar de um animal, ter os gastos ali, por exemplo, quando ele fica doente. Como vai ser esse hospital municipal veterinário? Como vai ser viabilizada a construção desse hospital? Nós temos essa demanda em São José do Rio Preto, que é a construção de um hospital veterinário, especialmente para as pessoas que não podem pagar, não é? Para cuidar do seu animal.
Quem tem recursos leva numa clínica particular. Esse hospital veterinário seriam para as pessoas que não têm recurso para isso. Nós temos duas opções: construir o hospital veterinário com recurso próprio ou incentivar a criação de uma associação, de uma entidade de direito privado, e a prefeitura entraria fomentando essa associação. Então, essa associação seria da iniciativa privada, das pessoas físicas que têm interesse nessa causa, que é toda Rio Preto, e a prefeitura entraria apoiando essa associação que construiria um hospital para cuidar dos nossos animais. O senhor fala, inclusive, também, candidato, que quer atingir o nível de cidade mais transparente do Brasil. Quais ações serão colocadas em prática para que isso seja possível? Usando a tecnologia da informação. Todos os nossos projetos, desde o empenho, porque como começa uma despesa pública? Primeiro, o secretário faz um empenho, que é um pedido para ter aquele gasto. E nesse empenho vem a justificativa e onde vai ser gasto. Então esse empenho vai para a internet. Então todo cidadão riopretense do Brasil todo e do mundo vai ter acesso, por exemplo, em saber o que a Secretaria da Saúde, por exemplo, a Secretaria da Educação, do Esporte, deseja comprar. Então, desde o empenho vai ser público, a compra vai ser pública, transparente, e nós vamos prestigiar as pequenas e médias empresas. Existe uma legislação federal que obriga o poder público a prestigiar as pequenas e médias empresas. E Rio Preto é uma cidade de pequenas e médias empresas que são responsáveis por gerar mais de 70% dos nossos empregos aqui em Rio Preto. Então não vai ter essa concentração que hoje existe em Rio Preto na prefeitura, que 2 ou 3 empresas recebem 70%, 80% dos recursos de obras e serviços. Nós vamos tratar com transparência, tudo vai para a internet, todos os atos poderão ser acompanhados por todo cidadão riopretense. Candidato, em 20 segundos, por que o senhor quer ser prefeito de Rio Preto? Eu quero ser prefeito de Rio Preto porque eu amo essa cidade, eu tenho experiência como vereador e como secretário, fui um bom gestor público e eu quero dar o melhor de mim, 24 horas por dia me dedicando para facilitar as vidas das pessoas, transformar Rio Preto na melhor cidade do Brasil. Muito obrigado pela sua participação, candidato.